Olá pessoal, isto não foi só mais um episódio do BBB 26, foi o momento que explodiu o jogo ao vivo e deixou a casa em choque. Uma desclassificação imediata, clima pesado e o público completamente dividido. Tem gente dizendo que a produção exagerou, outros juram que ainda foi branda demais. Mas a pergunta que está a ferver nas redes é outra: foi mesmo apenas uma quebra de regra, ou existe algo que não estão a contar? Hoje eu vou ligar os pontos, mostrar o que realmente aconteceu naquela discussão, o que quase passou despercebido no meio do caos, e principalmente quem pode estar a sair beneficiado com toda esta confusão. A expulsão que incendiou o jogo, a expulsão de Sol Veiga do BBB 26, não foi só mais um momento tenso do jogo, foi aquele tipo de episódio que muda completamente o clima da casa e deixa todo mundo em estado de alerta. Depois de um confronto direto e explosivo com Ana Paula Renault, a produção anunciou a desclassificação imediata. Houve contato físico, a regra é clara, e oficialmente foi isso que pesou na decisão, mas quem acompanha o programa sabe que a história não começa nem termina ali. Sol já vinha acumulando atritos dentro da casa, especialmente com Ana Paula, numa rivalidade que misturava provocações, alianças estratégicas e declarações cada vez mais afiadas. As duas trocaram acusações sobre jogo sujo, manipulação e falsidade, e Sol não poupou palavras ao dizer que Ana Paula usava o passado em realities para intimidar os colegas. Do outro lado, Ana Paula insinuava que Sol forçava conflitos para ganhar protagonismo e se manter relevante no jogo. Esse embate foi crescendo, alimentado por olhares atravessados, conversas sussurradas no quarto, e discussões que começavam como opinião e terminavam em gritos. Sol também teve momentos de aproximação e afastamento com outros participantes. Prometeu lealdade em alianças que depois foram questionadas, e chegou a afirmar, numa conversa mais quente, que estava disposta a mexer no emocional de qualquer um para chegar à final. Essas declarações já tinham dividido a casa e o público. Quando o confronto com Ana Paula passou do limite, a produção agiu rápido. Rápido demais, segundo parte da audiência. E é aí que a polêmica ganha força. Nas redes sociais, muita gente começou a comparar com temporadas anteriores e a perguntar por que outras situações tensas não tiveram a mesma consequência imediata. Será que o critério foi aplicado de forma igual? Ou o histórico das envolvidas pesou na balança? A sensação de dois pesos e duas medidas voltou a circular, e isso só aumentou a discussão fora da casa. Dentro do jogo, a saída de Sol mudou alianças, abriu espaço para novas narrativas e deixou um aviso claro para os restantes participantes. Qualquer deslize pode custar caro. Mas, ao mesmo tempo, também reforçou aquela velha desconfiança que sempre ronda o reality, de que as decisões mais duras quase sempre vêm acompanhadas de dúvidas. E no BBB 26, dúvida é combustível para ainda mais fogo. Quem ganha com isso? No BBB nada acontece por acaso, e quando o Sol saiu daquela forma, a pergunta que ficou no ar não foi apenas sobre a expulsão, mas sobre quem realmente saiu a ganhar com tudo isso. A presença dela sustentava alianças importantes, ela era a peça central em conversas estratégicas, influenciava votos, inflamava discussões e movimentava o jogo com declarações fortes, muitas vezes sem filtro. Com a sua saída, aquele grupo que orbitava à sua volta perdeu força quase instantaneamente, ficou desorganizado e exposto. Ao mesmo tempo, rivais diretos respiraram aliviados, especialmente aqueles que já vinham sendo confrontados por ela em rodas de conversa e ao vivo, quando o Sol acusava alguns colegas de serem plantas e outros de jogarem com medo. Houve participante que passou dias sendo pressionado por ela, ouvindo insinuações de falsidade e manipulação, e de repente viu a principal adversária sair pela porta sem precisar mover uma peça no tabuleiro. E isso muda tudo. Porque Sol não era apenas explosiva, ela também revelava bastidores, expunha conversas privadas, sugeria combinações de voto, e chegou a afirmar que tinha informações que poderiam virar a casa do avesso se resolvesse abrir o jogo por completo. Essas falas criaram tensão real, deixaram gente desconfortável e alimentaram uma pressão psicológica que vinha sendo construída há dias. A discussão que culminou na expulsão não nasceu do nada.
foi o resultado de provocações acumuladas, olhares desafiadores, comentários atravessados e estratégias cada vez mais agressivas. Então fica a dúvida: alguém empurrou a situação até o limite já imaginando que ela poderia perder o controle? Foi apenas impulso num momento de cabeça quente ou parte de um ambiente cuidadosamente tensionado para desestabilizá-la? Dentro daquela casa, cada palavra é calculada, cada reação é observada, e ninguém é completamente inocente. Quando um jogador forte cai, outros sobem automaticamente, e no silêncio que ficou depois da saída de sol, há sorrisos discretos que dizem mais do que qualquer discurso. O efeito dominó? O efeito dominó começou antes mesmo da expulsão, quando Sarah saiu com uma votação alta e deixou o grupo visivelmente abalado, desconfiado e emocionalmente fragilizado. Aquela saída já tinha exposto rachaduras internas, conversas atravessadas e promessas de lealdade que não eram tão sólidas quanto pareciam. Sarah era vista como um pilar dentro da aliança, alguém que articulava votos e acalmava conflitos, mas também fazia revelações fortes em momentos de tensão, insinuando que havia jogo duplo dentro do próprio grupo. Quando ela saiu, ficou um vazio estratégico e emocional. E então veio a expulsão, que não só aumentou a instabilidade como praticamente virou o tabuleiro de cabeça para baixo. Participantes que estavam confortáveis, protegidos por números e alianças, agora podem facilmente virar alvo porque perderam escudos importantes. Aqueles que viviam à sombra das figuras mais explosivas passam a ter espaço para aparecer, falar mais alto, construir narrativa e até assumir protagonismo. E quem parecia forte, intocável e seguro começa a ficar exposto, porque as conversas que antes aconteciam em grupo agora são individuais, mais frias e muito mais calculadas. Dentro da casa, já se falava que certas alianças eram mantidas mais por conveniência do que por confiança real, e com duas saídas impactantes em sequência, essas conveniências ficam frágeis. Houve declarações de frustração, acusações de falta de posicionamento e até desabafos sobre pressão psicológica acumulada, mostrando que o ambiente vinha ficando pesado há dias. A expulsão pode ter sido consequência de um momento específico, mas o impacto é muito maior do que parece. Não foi só emocional, não foi apenas uma reação impulsiva. Mesmo sem intenção, tornou-se estratégica porque redesenhou forças, abriu brechas, expôs medos e obrigou todo mundo a recalcular cada passo dali em diante. A internet pegou fogo. A internet simplesmente explodiu depois do que aconteceu, e o que se viu nas redes sociais foi um verdadeiro campo de batalha, com torcidas organizadas, ex-participantes dando opinião, influenciadores analisando cada segundo da discussão e o nome dos envolvidos nos assuntos mais comentados. De um lado, muita gente defendendo a produção com firmeza, dizendo que regra é regra e que o contato físico não deixa margem para interpretação. Do outro, uma onda de críticas acusando exagero, seletividade e até incoerência com situações passadas. E no meio disso tudo, surgiram teorias de que a edição estaria favorecendo certos participantes, protegendo narrativas específicas e deixando de mostrar provocações anteriores que, segundo alguns internautas, ajudariam a contextualizar a explosão final. Vale lembrar que dentro da casa já existiam relações estremecidas, alianças tensas e declarações polêmicas que vinham alimentando o conflito há dias, incluindo acusações de manipulação emocional, jogo sujo e estratégias para desestabilizar adversários. Quando o público começa a desconfiar da forma como a história está sendo contada, o reality sobe de nível, porque a disputa deixa de ser só entre os participantes e passa a envolver também a credibilidade do programa. O BBB não vive apenas nas conversas do quarto ou nas provas ao vivo. Ele ganha força aqui fora, nos comentários, nos vídeos analisando cada detalhe, nas hashtags que pressionam decisões e moldam reputações. A percepção do público pode transformar vilões em vítimas e aliados em oportunistas da noite para o dia, e quando essa percepção entra em ebulição, o jogo deixa de ser só entretenimento e vira debate nacional. No fim das contas, a pergunta que fica não é simples, e está longe de ter uma resposta consensual. A decisão foi realmente justa ou acabou sendo conveniente para o rumo que o jogo estava a tomar?
Foi apenas uma quebra objetiva de regra ou o desfecho inevitável de uma tensão que vinha sendo provocada, acumulada e explorada dentro da casa há vários dias? Porque não dá para ignorar que já existiam relações desgastadas, alianças frágeis e declarações pesadas a circular nos bastidores do jogo, com acusações de manipulação, jogo psicológico e estratégias para levar adversários ao limite emocional. Quando tudo isso se junta, o episódio deixa de ser isolado e passa a parecer o ponto final de uma escalada que muita gente viu acontecer em câmara lenta. Agora, com o tabuleiro completamente mexido e o clima mais tenso do que nunca, o jogo fica em aberto e imprevisível. Quem estava escondido pode aparecer, quem estava confortável pode virar alvo e quem acha que está forte pode estar muito mais exposto do que imagina. Porque se esta edição já provou alguma coisa, é que basta um momento para tudo virar, e que dentro daquela casa, a pressão é constante, as alianças são frágeis, e ninguém, absolutamente ninguém, está realmente seguro. Agora eu quero mesmo saber a tua opinião, sem rodeios. A produção acertou na decisão, ou passou do ponto? Foi firme como deveria, ou deixou aquela sensação de exagero no ar? Escreve aqui embaixo o que você acha, porque esse debate está longe de acabar, e a sua visão faz toda a diferença. E se você curte análise direta, sem passar pano para ninguém e sem medo de tocar nos pontos mais polêmicos do jogo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque se o BBB 26 continuar nesse ritmo acelerado, cheio de tensão, alianças frágeis e explosões inesperadas, pode ter certeza de uma coisa: o caos ainda está longe de terminar.